Bom, a gente vai falar agora de um assunto que vem causando polêmica aqui no estado. Uma liminar do juiz José Maurício Lisboa autorizou as escolas particulares a cobrarem dos pais por serviços prestados a alunos com deficiência. O debate entre o Sindicato das Escolas Particulares e entidades que protegem os direitos das pessoas com deficiência começou no ano passado, mas ainda deve dar muito pano para manga. Na sentença, o magistrado determina que tanto o Estado quanto o município de Florianópolis sejam impedidos de aplicar penalidades às escolas em razão da cobrança diferenciada. O juiz autoriza ainda que seja cobrado à parte o custo do apoio pedagógico especializado oferecido aos deficientes. A intenção das escolas é incluir na composição da anuidade de cada aluno o custo dos serviços prestados para cada tipo de deficiência. A argumentação embasa-se no Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a cobrança por serviços não prestados ou utilizados. Por sua vez, a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Santa Catarina manifestou-se contrária à liminar. A presidente salienta que a decisão vai na contramão da Constituição Federal e de convenções nacionais e internacionais. E ainda, a Lei 13.146 de 2015 veda a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza aos deficientes. Bom, para falar desse assunto polêmico, eu recebo a Sabrina Brugnoli, mãe do Enzo, de 8 anos, que já passou por 5 escolas. Converso também com a Ludmila Heinrich, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB aqui de Santa Catarina, e também com o advogado Orídio Mendes Júnior, do Sindicato das Escolas Particulares do Estado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vou começar perguntando para a Ludmila. A gente teve uma decisão aqui no Estado. E qual a sua visão dessa decisão? E o quanto os alunos precisam de um atendimento adequado? A OAB de Santa Catarina, ela acredita que a liminar da segunda vara da Fazenda Pública aqui de Florianópolis, ela se posiciona de forma contrária ao entendimento do ministro Edson Fachin, do STF, na liminar da ADI 5357. Então, só por isso já bastaria vários recursos, inclusive uma reclamação constitucional, uma vez que o entendimento do STF é soberano às demais decisões. Doutor Orídio, pois não. Colocada essa questão que a decisão está diferente na STF, pergunto-lhe, há um conflito de leis e decisões? Não, não há. A decisão do ministro Edson Fachin no sentido de que as escolas, inclusive as particulares, devam prestar serviço às pessoas com deficiência. Não há em nenhum ponto da decisão do STF a ordem para que as escolas socializem o custo, em nenhum momento. O que o STF reafirma e que o SINEP também afirma na sua decisão é de que não há a possibilidade da cobrança de taxas adicionais. Não é possível que se tenha uma anuidade e mais um determinado valor. Nada impede, no entanto, inclusive essa é a orientação do Ministério Público aqui no Estado e no Brasil inteiro, no sentido de que os custos do serviço de apoio pedagógico especializado integrem o cálculo da anuidade. O SINEP, em Santa Catarina, defende que estes custos, mesmo integrando o cálculo da anuidade, não podem ser repassados para o universo de consumidores que não aproveita o serviço de apoio pedagógico especializado. Nessa situação, ou neste contexto, quando uma pessoa com deficiência encontra um valor, então, mais alto, que não tem capacidade de pagamento, ela deve buscar do Estado o recurso necessário ao pagamento desse serviço à escola. Isso, inclusive, é o que diz aqui o nosso parágrafo 1º do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele diz no finalzinho: veda a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza. A cobrança de valores adicionais. Esse entendimento não pode ser diferente ou não pode desprezar o que diz o artigo 3º da Lei 9.870, que trata justamente do cálculo da anuidade. E esse dispositivo diz o seguinte: pode ser acrescido ao valor da anuidade montante proporcional à variação de custo a título de pessoal e de custeio
e ainda quando mesmo que esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo pedagógico. Então, esse dispositivo autoriza o raciocínio do Cinep. Este raciocínio do Cinep de composição é, inclusive, endossado pelo próprio Ministério Público, que nas ações que a juíza reclama esse provimento, mas o que o Cinep diz é que, neste momento, tanto o Ministério Público, nessas ações que a juíza, está pedindo a condenação dos consumidores, e não a obrigação ou o cumprimento da obrigação do Estado, que é de gratuidade a prestação do serviço de apoio pedagógico especializado às pessoas com deficiência. Sabrina, você é mãe, teu filho já passou por várias escolas. Eu queria que você falasse da tua experiência, da dificuldade, as dificuldades que você teve, se você conseguiu esse apoio na escola pública, por exemplo, se você conseguiu essas condições na escola pública. Assim, em 6 anos foram 5 escolas. É muito para uma criança. É muito para uma criança, para trocar para qualquer uma, né? Como começou? Quando ele teve diagnóstico aos 2 anos e meio, ele estava numa particular, ficou mais 1 ano, deu problema, foi para outra particular, porque assim, é difícil conseguir vaga em escola pública, e na pública também, né? A Mil Maravilhas é a inclusão. Muito melhor, a questão, a parte, vamos dizer, a boa vontade é maior, mas a gente sabe como é a questão da escola pública, para conseguir um professor é todo um processo, enfim. Na pública não é fácil ter um professor. Não, mas pedagogicamente... eu quero chegar nessa parte por isso. A questão toda, então, ele foi para a pública, na infantil, foi maravilhoso. Ele estava com auxiliar numa sala que tinham 30 crianças de 4 anos, uma professora, uma auxiliar, e aí foi pedido uma auxiliar, né? Óbvio que, independente de não ter ele, 30 crianças para 2 professores de 4 anos muito. É demais, né? É muito. Mas, enfim, a inclusão foi feita, deu super certo. E quando ele foi para o primeiro ano do ensino fundamental, foi mantida a questão do auxiliar e não funcionou. E por que não funcionou? E essa é a questão que eu quero chegar. Porque a atual dificuldade hoje, se tu perguntar assim, qual é o principal problema que os pais estão enfrentando hoje, é o olhar feio e o julgamento da sociedade, porque a gente, desculpa, eu estou tremendo, porque realmente assim me indigna. A sociedade hoje pensa que a gente, eu vi esses comentários no Facebook, nas matérias do nós somos incompetentes, que não somos responsáveis pelos nossos filhos e queremos jogar conta disso para a sociedade. Então, no portão da escola, os pais olham para a gente e pensam assim, se a escola aumentar, a culpa é dele. E eu vou dizer assim, mas por que a culpa é minha? Eu quero um professor exclusivo para o meu filho, eu não quero. Se tu me perguntar, eu não quero. Se ele precisar, ótimo, mas não é o que eu quero. Nenhuma mãe vai querer um filho grudado num professor a vida inteira. Aí eu vou dizer, então, o que é a escola inclusiva? O que é o sistema inclusivo que a lei exige? Não é um professor grudado em cada criança, não é um professor para cada criança, é um sistema inclusivo de educação. Vamos falar de algumas coisas, então. O que é um sistema inclusivo de educação? Primeiro, não dá para botar 40 alunos numa turma. E isso, se tu diminuir as turmas de 40 para 20, isso vai beneficiar só o meu filho? Não, todos. Todos. Qualquer mãe sabe que, claro, vai aumentar o custo da escola, porque são mais professores e mais turmas. Mas qualquer mãe de qualquer colégio público, particular, vai saber que é melhor ter 20 alunos do que 40. Ponto. Isso não é só benefício para o meu filho. Claro. Né? Outra coisa, o material didático tem que ser criativo, tem que ser lúdico, os professores têm que estar aptos para usar novas tecnologias. É só o meu filho que vai ganhar com isso? Não, todos vão ganhar. Né? A professora que é apta a fazer a inclusão, ela não é apta a fazer a inclusão do meu filho, ela é apta para olhar a criança e ver assim, meu Deus, essa criança está com dificuldade de aprendizagem. Porque não é só deficiente que tem dificuldade de aprendizagem. Claro que não, né? Tem todos uma gama de alunos, 5, 6, 7 anos, que começam a alfabetização, e nem vou entrar na questão da educação infantil, porque eu estou acompanhando agora, né? A gente vai acompanhando os filhos e vai entrando nessas coisas. Então, eles têm uma dificuldade de leitura, de aprender matemática, tem dislexia, tem daltonismo, tem questão familiar, porque a criança, às vezes, é negligenciada em casa, chega lá, toca o terror na sala. E aí, como é que acontece? Essa professora que não está apta, né, a fazer a inclusão, ela também não está para enxergar que a dificuldade... Até é uma questão simples, de ver que a criança está precisando de óculos. Porque a professora não está atenta às dificuldades de cada um. Então, e se eu tiver uma professora preparada para fazer isso, isso significa que é o meu filho que vai estar beneficiado? Não. Então, primeiramente, a gente tem que partir contra essa campanha do Cinep de dizer que precisamos de um professor particular para os alunos e por isso, não podemos penalizar os outros pais que vão pagar um que é exclusivo. Tá? Outra coisa, as pesquisas mais recentes
falam muito da questão da regência compartilhada, que daí entra na questão do auxiliar. A regência compartilhada, o que é? As turmas deveriam ter, não só a professora regente, mas quase toda a turma, agora eu não lembro se eles falam só para ensino fundamental, tal, uma professora auxiliar. E a partir do momento que tu tem uma professora auxiliar, a maior parte dos casos de deficiência são atendidas junto com a turma. Primeiro, não isola a criança, porque eles consideram, os estudos mais recentes consideram que tu tem uma professora auxiliar exclusiva, é como criar uma subclasse. Sem querer, a professora regente, ela isola aquele aluno, tipo, ele não é totalmente minha responsabilidade. Então, tem professora que não sabe mal, sabe o nome dos pais do aluno deficiente, porque é o auxiliar que lida com aqueles pais. Não sabe onde a criança mora, não sabe nada, acontece. Né? E também o relacionamento do aluno se gruda naquele adulto, e ele não vai socializar com as outras crianças. O meu filho, quando teve auxiliar, ele não sabia o nome dos coleguinhas de escola. Porque ele se relacionava com aquele adulto resolvia as necessidades dele, pedagógicas, de diversão. Os outros também acostumavam, para que eu vou ajudar o Enzo se ele está bem lá com o professor? Se acostumava a deixar ele de lado, não funciona. Entendeu? Vai ter caso, vai precisar? Vai. Tem caso que é temporário. Quando ele foi para o colégio que ele está hoje, tinha auxiliar de sala, essa questão da regência compartilhada, que não sei se é exatamente esse modelo. Mas e 2 autistas em sala. E nenhum dos 2 precisou de auxiliar exclusivo, porque é uma escola que usa um material didático diferente, que as professoras são preparadas, não custou nada para ninguém. E aí? Ludmila, a gente tem os problemas educacionais, não é novidade nenhuma que o Brasil existem muitos problemas em relação à educação, e ainda mais se a gente falar da questão dos alunos com deficiência e a própria questão da postura da sociedade. Eu queria que você falasse a tua visão de como esse sistema todo pode melhorar e ser adequado. E aí eu não falo só das particulares, mas também das públicas. Certo. Essa questão dos custos, ela é bastante debatida, mas também está muito clara na lei. Porque a educação, e isso está clara na Constituição, é dever do Estado. Isso a gente já chegou em consenso, eu e o doutor Orídio aqui. A escola particular ela existe porque ela recebeu uma concessão, uma autorização para existir. Então, ela tem que seguir as normas como segue a escola pública. Então, essa história de quem paga a conta, quem vai pagar a conta é a família do aluno com deficiência, vai ser diluído na matrícula de todos os outros coleguinhas, ou, como essa liminar agora saiu, a conta vai para o Estado, vai para o município? Não, isso está muito claro. A conta é da escola particular, é dela esse ônus. Com a autorização que ela recebeu para vender saúde, para vender educação, ela também tem esse ônus de arcar com essa questão da estrutura educacional inclusiva. Então, nesse sentido de educação inclusiva, a escola pública está dando show. Talvez ela não esteja com os melhores professores. A Sabrina aqui estava conversando. Exatamente. Mas acesso aos meios de melhorias de material didático, por exemplo, tudo é mais lento e mais boa vontade. Capacitação, eles são bem capacitados, tem anualmente, enfim. Tá? Isso é consenso. A escola pública, ela segue a legislação sem se opor a nada. É só uma questão de orçamento, mas tem ali o professor auxiliar, tem a estrutura educacional inclusiva. Então, nisso, a escola pública está de parabéns. Doutor Orídio. São vários pontos aqui, vamos começar de trás para frente para nós não esquecermos nenhum. Em primeiro lugar, a escola teria que responder pelo custo do apoio pedagógico especializado. Se nós entendêssemos dessa maneira, que não está escrito em lugar nenhum, nós teríamos que entender o seguinte, que a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio para estabelecer a gratuidade do apoio pedagógico especializado. Então, se a escola não pode cobrar, nós estamos dizendo que a Lei 13.146 de 2015 instituiu a gratuidade do ensino privado no nosso estado ou em qualquer outro lugar do Brasil. Isso é o que está dizendo. Não é o que diz o Estatuto. O Estatuto diz que eu não posso cobrar valores adicionais. Ele não diz e nem poderia, porque, como eu já disse antes, a Lei 9.870 autoriza que isso componha. Então, não há gratuidade do apoio pedagógico especializado. Em nenhum lugar diz isso. Segunda situação, como a dona Sabrina comentou aqui. A culpa é do deficiente porque o valor vai subir. Tá? Nós deveríamos ter aqui um consumidor que dissesse o seguinte, em razão de, na minha escola, ter 5 ou 10 pessoas com deficiência, e em razão dessas pessoas merecerem o apoio pedagógico especializado,
que não é tão simples assim. Em determinados casos, ele é bem mais complexo. O valor da mensalidade subiu e eu não consigo mais pagar. Eu preciso buscar agora o ensino público e não tenho vaga. Isto também pode acontecer. Isso também pode acontecer. O Sinep não busca impedir uma parte nem outra, muito pelo contrário. O que o Sinep está buscando com as ações que ajuiza é chamar o Estado à responsabilidade. Não é pôr o consumidor que não tem deficiência em contraposição ao consumidor do serviço privado de educação que apresenta alguma deficiência. Não é essa contraposição. O que o Sinep busca é chamar a responsabilidade do Estado. Eu não vi ainda, doutora Ludmila, nem o Ministério Público, nem a OAB, falar sobre o inciso 3º do artigo 4º da LDB, que é norma da educação, que diz o seguinte, que o Estado é obrigado à gratuidade da educação à pessoa com deficiência, e não só na escola pública. Se eventualmente a escola pública não é boa, como a senhora havia comentado, se eventualmente a escola pública não apresenta o serviço que a escola particular apresenta, o Estado tem a obrigação de lhe pagar o valor na escola particular. E isso, inclusive, existem várias decisões do nosso país, várias, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em várias. O Estado é obrigado, isso é previsão legal, está expresso. Mas o que se pretende é o inverso. Bom, os demais consumidores têm essa situação, o que eu estou dizendo aqui é que a responsabilidade é do Estado, não pode ser atribuída aos demais consumidores. Se atribuísse, seria a criação de um tributo novo, exclusivamente para as pessoas que estudam em escolas particulares. Uma outra situação, a dona Sabrina falou muito bem, aumenta o custo. Por que aumenta o custo? Porque tem que melhorar o material didático. Exatamente, tem que melhorar o material didático. Para as pessoas com deficiência, tem que melhorar muito. Tem que especializar os professores, sem dúvida nenhuma. Aumenta o custo? Aumenta o custo. Isso é responsabilidade da pessoa com deficiência? Não. Isso vai beneficiar só as pessoas com deficiência? Não. Mas eu não posso onerar os demais consumidores. Esta obrigação é do Estado. É do Estado. Assim como é na saúde. Não se questiona aqui que a pessoa que não consiga um determinado lugar no hospital, por exemplo, não possa buscar do Estado, no hospital público, não possa buscar do Estado a garantia de pagamento no hospital particular. Porque a escola é diferente. O consumidor da escola é diferente desse consumidor do serviço de saúde? Não é. É o mesmo consumidor. É o consumidor que às vezes tem que pagar R$120 porque recebe bolsa, e o valor é 180, ele paga 120. Se nós tivermos um aumento de 180 para 230, em razão de outros serviços, ele não tem condições de estudar naquela escola. É a mesma situação. Nós não podemos descobrir um santo e cobrir o outro. O que nós precisamos é chamar o Estado à responsabilidade. A pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, a OAB, o Ministério Público e o Sinep, juntos, buscando do Estado. Queremos que você cumpra a sua responsabilidade. A dona Sabrina acabou de dizer, as escolas públicas não são aquela maravilha, as escolas têm boa vontade, mas não têm a situação. Se a escola particular oferece, isto há um custo. Esse custo não pode ser distribuído aos consumidores. Esse é o ponto que o Sinep defende. Gente, o assunto rende muito, como a gente nem sente o tempo passar, né? Eu quero agradecer a presença, eu acho que esse debate continua, há novas decisões da Justiça que vão acontecer essa semana, a gente vai acompanhar. Quero agradecer a Sabrina e, enfim, mandar um beijo para o Enzo, espero que esteja assistindo a gente. Ludmila da UAB, doutor Orídio, muito obrigada pela disposição de vocês de discutir um tema tão importante para a sociedade. Muito obrigada.